Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículo 17. Assim está escrito: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto interessante que João deixou registrado foram palavras de Jesus e elas estão dentro do contexto daquele encontro de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos o procurou à noite, e certamente foi com um propósito, uma intenção. Jesus identificou a necessidade de Nicodemos e tratou realmente do assunto que mais importava, que era o assunto da sua alma. E, dentre os assuntos que Jesus tratou com Nicodemos, ele falou sobre coisas terrenas para dar o sentido espiritual, porque ele não poderia falar das coisas espirituais com Nicodemos, porque ele não ia entender. E a prova foi clara. Se Jesus, falando de coisas da terra, de coisas naturais, ele não entendeu, se Jesus falasse então das coisas do céu, das celestiais, aí que ele ia virar em parafuso realmente, não ia entender nada. Mas, contudo, Jesus foi paciente com ele, porque ele entendeu que ali estava um fariseu sedento, carente de salvação. E nós vamos observar, depois de tudo isto aqui acontecido, lá na frente, por ocasião da morte de Jesus, Nicodemos aparece lá, juntamente com José de Arimateia, para então tirar o corpo de Jesus, que estava no madeiro e não poderia passar a noite ali, ou o sábado. E Jesus, então, falando com ele, disse que a prova de Deus é o amor, porque Deus é amor, então tudo que se origina de Deus tem a marca do amor. E ele diz-nos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o Filho único, único da espécie. Não tem ninguém igual a Jesus. Ele é único. Aliás, não tem ninguém igual na face da terra. Deus não fez ninguém igual. Mas Jesus é o único da espécie, como Filho de Deus. E, falando sobre isso, então ele dá o motivo. Por quê? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo com que finalidade? Então ele deixa claro aqui: não para que condenasse o mundo. Ora, quando Jesus veio, o mundo já estava no estado de condenação, de juízo, porque ele já vinha caminhando lá desde a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. O mundo de então, a partir dali, começaram a caminhar em trevas, em escuridão, em condenação, e assim seguiu-se. Quando Deus enviou Jesus, o seu Filho, ele não veio para condenar quem já estava condenado, mas ele veio para salvar, para libertar, para transformar, para reconciliar com Deus quem estava distante. Esta foi a razão pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por quê? Deus não encontrou ninguém na terra que pudesse representá-lo diante da humanidade. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele deixou bem claro isso aqui no capítulo 3, o versículo 20 diz assim:
Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então nós encontramos aqui que, em razão de as pessoas estarem distantes da presença de Deus, vivendo neste mundo corrompido, perverso e mau, eles então estavam andando nesta condição de vida, porque diz-nos a palavra de Deus que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então o homem distanciou-se da presença de Deus por conta da transgressão, da desobediência, do pecado, evidentemente. Mas Deus, no seu amor, não se deu e não se dá por vencido. Deus nos atrai com cordas de amor. Foi isso que o profeta escreveu. Ele nos atraiu com cordas de amor. O amor é a maior força existente no mundo. E sendo o amor de Deus, é de uma pureza inigualável. Não há ninguém que tenha amor semelhante ao amor de Deus. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. É a essência dele. Então, quando ele se dá a conhecer, é a manifestação do seu amor. E aqui diz que ele amou o mundo de tal maneira. Esta expressão, de tal maneira, é uma expressão que não tem como quantificar o valor, a quantidade, a profundidade do amor de Deus. Paulo disse que procuramos conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, mas não é possível chegar a uma conta final da extensão do amor de Deus. Portanto, o escritor de João, não tendo outra palavra para explicar este amor de Deus, ele diz que Deus amou de tal maneira que deu. Então, é o amor doador. Deus, em função do amor, ele deu. O que ele deu? O seu Filho unigênito. Quem era para Deus o Filho unigênito? O melhor que ele tinha. E ele abriu mão deste filho. E este filho atendeu o disposto, o propósito do seu pai, de vir. Então diz aqui, Deus amou o mundo. Esse mundo que Deus amou aqui é o mundo das pessoas. É a humanidade. Porque mundo são várias acepções de mundo. Tem o mundo físico, as coisas criadas, o céu, a terra, os minerais, as coisas físicas que vemos por aí que foi criada por Deus. Tem o mundo espiritual, tem o mundo religioso, mas tem o mundo das pessoas. Quando diz Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou a humanidade, as pessoas que habitam no mundo. Então é este o amor de Deus, é dispensado a estas pessoas. E quando diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, quer dizer, ele enviou seu Filho às pessoas. Tanto é que Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu não foram as aves, não foram os animais, não foi a terra, não foi o céu, foram as pessoas. Então, estas pessoas perdidas, errantes por este mundo afora, é que precisa ser encontrada. Porque saíram tanto da presença de Deus, que já nasceram nesta condição, que para eles é natural viver sem aquela plena comunhão com Deus. Mas ao vir Jesus, ele trouxe da parte de Deus esta experiência de comunhão e abriu para nós como é que se mantém comunhão com Deus o Pai. A vivência de Jesus foi isto. E as pessoas que estavam próximas dele puderam ver e entender como é que Jesus se relacionava com o Pai.
O amor que ele devotava para com o seu pai. E o pai para com ele, o pai diz, este é meu filho amado. Filho amado, em que eu tenho grande prazer nele. E aqui diz que Deus enviou. Então Deus abriu mão, Deus entregou, Deus o posicionou para que ele viesse ao mundo, não com a intenção de condenar o mundo, mas de salvar, de libertar, de tirar da humanidade este jugo pesado de escravidão, de pecado, que já tinha consigo a sentença de condenação. Ninguém estava livre desta condenação preparada para o futuro, para toda a humanidade, devido ao estado em que elas se encontravam longe da presença de Deus. Mas em vindo Jesus, este quadro pode ser revertido. Esta situação pode ser transformada. Jesus veio nesse propósito de trazer de volta para Deus os filhos que Deus permitiu vir à terra, mas que na comunhão com ele estavam distantes, separados. Mas através de Jesus, eles podem ser aproximados de Deus, perdoados, justificados, integrados na família divina e passar a ter aquela comunhão que Adão tinha com Deus antes e que perdeu. Mas agora os salvos, através de Jesus Cristo, podem recuperar esta comunhão com Deus. Foi com esta finalidade que Jesus veio. Não é para condenar, ele veio para salvar. E o trabalho de Jesus, todo ele, na sua vivência aqui na terra, foi sempre abrindo oportunidade de salvação para as pessoas. E quando ele consumou a obra que Deus lhe havia entregue para realizar, ele disse, está consumado. Que obra ele consumou? A obra da redenção. Então, de uma vez por todas, Jesus cumpriu o plano de Deus. E a prova do amor de Deus está nisto. Jesus veio como prova de amor e veio para salvar. Mas a salvação só nos é possível através do sacrifício de Jesus. Então Jesus veio por amor ao Pai, veio por amor à humanidade, veio anunciar este amor, mas estava disposto a entregar a sua vida como sacrifício em lugar da humanidade. E ao entregar-se, Deus o aceitou e abriu agora uma oportunidade para que toda esta humanidade perdida se volte para Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então ele veio para isto. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora tem uma coisa, isto tem um tempo para acontecer. Isso não vai ficar assim, aberto indistintamente por todo o tempo. Haverá um dia em que esta porta que se abriu através de Jesus para salvar aquele que nele crê, um dia esta porta vai se fechar. E quando ela se fechar, não haverá mais outra forma de se aproximar de Deus. Porém, hoje esta porta está aberta, está acessível. Jesus está pronto para recebê-lo, para perdoá-lo, para transformá-lo, para operar salvação na vida daqueles que ainda não estão servindo. Mas é preciso aproveitar esta oportunidade, porque não sabemos até quando vai esta oportunidade estar sendo oferecida diante da humanidade, diante deste mundo pelo qual Jesus veio para salvar. Mas muitos deixarão de ser salvos, não porque Jesus limitou a salvação, mas porque rejeitam o convite de Jesus como enviado de Deus para se tornar
o Senhor e Salvador da nossa alma. Então é somente por Jesus que nós seremos conduzidos ao caminho da salvação. Então diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo não como juiz para condenar, mas enviou como Salvador, para libertar, para salvar, para transformar. É nesta condição que Jesus veio. Um dia ele virá como juiz para julgar, mas atualmente esta oportunidade está aberta para tantos quantos ouvirem falar do amor de Deus, da obra realizada por Jesus Cristo, nosso Senhor, e crer nele, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ser liberto da condenação, ele vai ser liberto do juízo e ele vai desfrutar de vida, paz, alegria e salvação na presença de Deus. Esta salvação só é possível por meio de Jesus. Unicamente por meio dele. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única maneira de chegarmos à presença de Deus é irmos a Jesus. E por meio de Jesus seremos conduzidos à presença de Deus. Não mais amedrontados com esta condenação, mas libertos porque Deus enviou o libertador, o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele veio para isto. Eu hoje estou salvo pela fé. Você está salvo pela fé. Estamos servindo Ele com alegria e gratidão. Mas há muitos que ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador. Mas nesta oportunidade, esta palavra está chegando ao seu ouvido e ao seu coração. Arrependa-se desta vida pecaminosa e separada de Deus. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Recebe-o em teu coração. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele transformar o teu ser e dar a você a garantia da vida eterna, a certeza da salvação. Somente por Jesus nós teremos esta plena certeza de salvação. Ele garante esta segurança para cada um de nós. Então que possamos glorificar a Deus por já ter sido alcançados por Ele e estarmos na sua presença, mas que possamos pedir a Deus, em favor daqueles que ainda estão distantes, que eles sejam também alcançados por este grande e maravilhoso amor de Deus, revelado em Jesus, para salvar este mundo da condenação. Que seja este o meu compromisso, o teu compromisso, o nosso compromisso diante do Senhor, em proclamar que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. E Ele continua salvando e continuará até o dia que foi estabelecido por Deus. Então, venha a Cristo, venha desfrutar desta salvação perfeita e gloriosa, eterna, de Deus para nós, através de Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.